É Romanos 8, 28 a 30, tá bom? Você abre a sua Bíblia, quem não tem Bíblia, abra o celular, seja lá o que for, tá bom? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. E depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, aqui está a tua palavra viva e eficaz, palavra penetrante, palavra poderosa, e aqui está o teu instrumento, que tu possas usá-lo para a tua glória. E também, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando no nosso coração, no nosso entendimento, para entendermos e aplicarmos esta palavra à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O cristianismo enfatiza a alegria. Eu não sei porque muitos associam religião com tristeza, com solenidade, com silêncio. Sobretudo o cristianismo fala de alegria. O crente, ele sabe que deve sentir alegria apesar de qualquer circunstância. Nós sabemos isso. Isso é claro na Bíblia. A Bíblia fala constantemente de alegria. Jesus foi anunciado, o seu nascimento, com anjos cantando. Momento de festa. Isso é claro na Bíblia. Há uma alegria que o problema mais profundo não pode extinguir. Não dá para apagar esta alegria de que nós estamos falando aqui nesta noite. E se esta alegria for adequadamente nutrida, alimentada, cuidada, esta alegria pode superar as maiores dores, os maiores problemas. Quando Jesus orou ao Pai, lá em João 17:13, ele orou por nós. E ele disse: agora vou para ti, e digo isso enquanto eu estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. A minha alegria, que eles tenham. Ou em outra tradução, para que eles tenham a minha alegria, a alegria deles seja completa. Um capítulo antes, em João 16, Jesus disse aos seus discípulos: assim também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Isso é inacreditável, não é? Isso é extraordinário. Jesus estava falando aos seus 12 discípulos, homens que serão perseguidos, tirarão tudo aquilo que eles possuem, serão torturados e condenados à morte.
E, no entanto, Jesus promete dar-lhes uma alegria que resistirá a tudo isso, o que eles passarão. Nada, nem doença, nem perseguição, nem a separação, nem a solidão, nem a tortura, nem mesmo a morte será capaz de eliminar esta alegria que Jesus prometeu. Mas muitas vezes eu tenho lutado contra esse conceito. Contra não, mas com ele. Às vezes eu me pergunto, por que as coisas da vida me afetam tanto? Por que a minha alegria não é esta alegria implacável de que fala a Bíblia? Às vezes eu me pergunto, será que nós temos esta alegria que é impermeável ao sofrimento? Eu receio que não. Eu percebo que nós não entendemos a natureza desta alegria de que Jesus falou, de que a Bíblia fala. Romanos 8, que nós acabamos de ler, trata de viver em um mundo sofredor, marcado pelo quebrantamento, pela luta. Paulo fala sobre problemas, sobre perseguições, sobre nudez, sobre pobreza, e como os cristãos deveriam viver num mundo como este em que nós vivemos. E em Romanos 8, 28 a 30, que nós lemos, Paulo oferece 3 princípios para a gente encontrar alegria no sofrimento. Pode parecer algo meio paradoxal, né? Alegria no sofrimento. Mas nesse texto que nós lemos, Paulo está dando 3 princípios para a gente tornar isto uma realidade em nossa vida. Paulo nos diz que se seguirmos a Cristo, as coisas ruins se tornarão boas. As nossas coisas boas não podem ser perdidas. E as nossas melhores coisas ainda estão por vir. Estas são as razões da nossa alegria. Então vamos ver este primeiro princípio. O primeiro princípio é: coisas ruins se tornam boas. O versículo 28 diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, a Deus, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Este versículo apresenta 3 verdades, 3 implicações deste primeiro princípio, que coisas ruins se tornam boas. A primeira implicação é que todas as coisas acontecem aos cristãos. A mim e a você. Todas as coisas acontecem conosco. Ou seja, as circunstâncias do cristão não são melhores do que as circunstâncias de qualquer outra pessoa. É extremamente importante que nós compreendamos para experimentarmos uma alegria implacável, uma alegria impermeável. Coisas terríveis acontecem a pessoas que amam a Deus. Muitos cristãos, eles ensinam, e hoje a gente vê isso no âmbito da teologia da prosperidade, por exemplo, pessoas ensinando que a maioria acredita nisso também, que se amarmos a Deus, se servirmos a Deus, então nós não teremos tantas coisas ruins acontecendo conosco. Talvez você pense isso. E eu já pensei isso. Mas isso não é verdade.
coisas horríveis podem acontecer conosco. Você pode acreditar, você pode amar, você pode servir a Deus, mas isso não impedirá que coisas ruins aconteçam. Todas as mesmas coisas que acontecem com aqueles perversos, ímpios, incrédulos, desinteressados, seja o que for, a pessoa pode nem acreditar na existência de Deus. As mesmas coisas que acontecem com elas também acontecem conosco. Note que o texto fala todas as coisas. Todas as coisas. E o que significa essa palavra todas? Significa exatamente isso. Todas. Todas as coisas. No versículo 35, deste mesmo capítulo 8, Paulo diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, ou as calamidades, as perseguições, ou a fome, o perigo, a miséria, ou as ameaças de morte? Paulo está reconhecendo que nós podemos passar por isso, mas que isso não nos separa de Deus. Estas coisas são terríveis. Fome, miséria. E Paulo está dizendo que todas as mesmas coisas que acontecem com todo mundo acontecerão conosco, mesmo que nós amemos a Deus. Gente, é muito importante perceber isso. A fé em Deus, a fé em Cristo, a piedade não nos tornará imunes ao sofrimento. Vem à igreja, vem ao culto, atravesse a fogueira, passe por ali. Isto não fará de você uma pessoa imune aos problemas. Certa vez uma pessoa esteve aqui na igreja e eu estava aconselhando, ela falou de todos os seus problemas, que eram muitos, e ela me disse: mas eu sei por que eu estou passando por isso. Porque eu parei de dar o dízimo. Ela achava que se desse o dízimo, ela seria abençoada, seria próspera, seria isso. Estou dando um exemplo. Mas isso não é verdade. Tá? A segunda implicação deste versículo e desse princípio que eu coloquei é que quando as coisas afetam juntas a nossa vida, é por causa de Deus. Observe o que Paulo não diz: as coisas contribuem juntas para o bem. Ele não está falando isso. As coisas que vão acontecendo, aleatoriamente, quando elas se juntam, elas contribuem para o nosso bem. As coisas nunca funcionam juntas para o bem por conta própria. Pelo contrário, se algo de bom acontece em minha vida, é porque Deus está trabalhando com essas coisas em conjunto. Em Romanos 8, Paulo discute como as coisas desmoronam, porque o mundo está sobrecarregado com o mal, sobrecarregado com o pecado. As coisas estão sujeitas à decadência. Todos nós, toda a humanidade, acabará por experimentar a decadência dos seus corpos. Nosso corpo está em decadência. Essa é a natureza das coisas. Aqueles pequenos grãos de areia, um dia foram montanhas. Milhares de anos atrás foram montanhas. E viraram areia. Porque as coisas não se encaixam. Este versículo diz aos cristãos, para se livrarem daquela ideia melosa que a gente tem, uma ideia sentimental,
de que as coisas devem dar certo. Não, para o crente tudo vai dar certo. No final vai dar certo. Que as coisas dão certo. E que é normal que as coisas deem certo. A Bíblia nega esta verdade, este ensinamento. Nós ocidentais, nós acreditamos que se as coisas correrem mal, então nós devemos agir, porque as coisas têm que correr bem. Mas os cristãos, nós temos que descartar essa ideia. Os cristãos têm de reconhecer que a nossa saúde permanece intacta, e se ela permanece intacta, é porque Deus está sustentando. Se as pessoas nos amam, se alguém está ali para nos abraçar, para apertar a nossa mão, se alguém nos ama apesar de todos os nossos defeitos, se alguém nos ama, é porque Deus está unindo todas as coisas. Tudo que vai bem, note isto, tudo que vai bem em nossa vida é um milagre da graça de Deus. É um milagre. E a terceira implicação deste princípio é a mais básica. Embora coisas ruins aconteçam, Deus faz com que todas sejam boas. O versículo que nós lemos não promete que aqueles que amam a Deus terão circunstâncias melhores. Promete isso. Este versículo também não diz que coisas ruins são, na verdade, coisas boas. Não está falando que coisa ruim para o crente é boa. Em vez disso, o texto reconhece que estas coisas são más, mas promete que estão a funcionar para o bem. Isso significa que Deus trabalhará para que nós obtenhamos bons resultados na nossa vida. Então, tudo que acontece, de alguma forma, Deus vai trabalhar nisso. Quer ver uma história interessante para ilustrar isso? É a história de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. Né? Não sabia? Sabia. Mas o que Jesus fez? Jesus chorou. O texto fala que ele se sentiu comovido. Alguma coisa aconteceu diante dele. Jesus poderia estar ali diante da morte, imagine um funeral, gente chorando para todo lado. E Jesus falando assim, esse pessoal aí não sabe o que eu vou fazer. Agora eu vou mostrar minha glória. Esse pessoal isso aqui não é uma tragédia. Eu estou fazendo isso para mostrar a minha glória. Isso parece ruim, mas não é. Isso não é ruim. Não. Jesus estava chorando. Jesus estava ali angustiado. A história de Lázaro não oferece uma visão açucarada do sofrimento, dizendo que coisas ruins são, na verdade, bênçãos disfarçadas, ou que toda nuvem tem uma fresta de esperança. Não. A Bíblia nunca diz coisa desse tipo. Deus dará às coisas ruins bons efeitos na sua vida, mas elas continuarão sendo ruins. A indignação de Jesus Cristo contra o túmulo de Lázaro prova que ele odeia a morte. Ele também odeia a solidão, odeia a alienação, a dor, o sofrimento. Jesus odeia tanto tudo isso, que estava disposto a vir a este mundo e experimentar tudo sozinho, para que eventualmente pudesse destruir a morte. Não há nenhuma visão açucarada na fé cristã. A promessa não é que, se você amar a Deus, coisas boas acontecerão em sua vida. A promessa não é que, se você ama a Deus, as coisas ruins não são realmente ruins.
são coisas boas. Não é. A promessa é que Deus pegará as coisas ruins e fará com que elas sejam boas na sua totalidade, na sua inteireza. Tenha em mente que o versículo 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Isto não significa que quando algo ruim acontece, podemos decidir dar a Deus uma semana. Deus, tá bom, aconteceu uma coisa ruim, mas daqui uma semana eu sei que vai acontecer uma coisa boa. Então você não precisa de esperar. Não espera um mês, não espere um ano, não espere uma década. A promessa aqui não é para um mês. Não é para uma década. A promessa não é que veremos em cada fase ruim da nossa vida alguma coisa bem surgindo. A promessa é que Deus garantirá que todas as circunstâncias ruins trabalhem juntas para a nossa vida na sua inteireza, na sua totalidade. A sua alegria será impermeável se você se apegar a essas três verdades. Coisas ruins acontecerão a você. Nós não deveríamos ficar chocados, surpresos, talvez você até fique, quando coisas ruins acontecem. Puxa, você nunca perguntou, por que, meu Deus? Há 10 dias atrás, cerca de 10 dias atrás, faleceu a Sandra. A Sandra é irmã da Sueli Sanches, né? E da Solange. E ela faleceu, um infarto, em casa, morreu. Ontem, alguém, o João Pedro, que nem sei por onde ele anda, ele me mandou, escuta, o Wilson morreu? O Wilson é o marido da Sandra. Eu falei, não morreu. Quem morreu foi a esposa dele. E aí ele falou, não, eu ouvi dizer que foi o Wilson. Aí eu fui pesquisar. E realmente o Wilson, o marido da Sandra, morreu 10 dias depois. Não é uma coisa... imagine os filhos, imagine a situação. Então, coisas ruins acontecem. Nós não devemos ficar chocados ou surpresos quando as coisas ruins acontecem. Não deveria ser assim. Mas isso foi acontecer comigo. Uma das principais razões pelas quais muitos cristãos desanimam não é apenas porque coisas ruins acontecem, mas metade do nosso desencorajamento, do nosso desânimo, é porque a gente fica surpreso com as coisas ruins que nos acontecem. Então, veja, 50% da razão pela qual nós ficamos tão desanimados é que estamos chocados. Dizemos que não é assim que deveria ser. Podemos dizer que a vida deveria ser melhor. Mas não é essa a promessa da Bíblia, minha gente. Ou dizemos que amamos a Deus, portanto, certamente teremos mais coisas boas acontecendo em nossa vida. Essa também não é a promessa. Até que você entenda qual é a promessa, você estará continuamente chocado, derrubado, desanimado. Este é o primeiro princípio. Coisas ruins se tornam boas. O segundo princípio é que coisas boas nunca serão perdidas. Coisas boas nunca serão perdidas. Se você é cristão há algum tempo,
Você sabe que Romanos 8, 28, esse versículo que eu tenho aqui, é um versículo famoso. Eu já recitei este versículo muitas vezes na minha vida, em certos momentos da minha vida. Aconteceu uma coisa ruim, todas as coisas contribuem para o bem do que ele ama a Deus. Isso eu acho que já aconteceu com você. Né? A gente usa isso o tempo todo, esse versículo. É aquilo que eu chamo de versículo caixinha de promessa. Caixinha de promessa é isso aí, ó. Alguém aqui tem caixinha de promessa em casa? Levante a mão. Mas tem uns crentes aí que tem. O que é a caixinha de promessa? São versículos que só falam coisas boas. Não tem assim, ame o teu inimigo. Não fala isso. Você, eu estou desanimando, amarás o teu inimigo. Não fala isso. Aí o que acontece? Você vai fazer uma entrevista de emprego, uma esperança, eu peguei esse emprego, não foi aceito. Aí você chega em casa, pega o seu versículo, caixinha de promessa, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o que você fala? Você fala assim, bom, eu vou, tudo bem, porque Deus vai me dar um emprego muito melhor que aquele. A gente acha isso. Mas a gente esquece que esses versículos são maravilhosos, mas eles estão fora de contexto. Você só lê aquela parte, não lê o que vem antes, o que vem depois. Essa é a ideia que a gente tem. De que assim, cada coisa ruim que acontece na minha vida, Deus vai mandar uma coisa boa naquele mesmo assunto. Eu queria tanto casar com a Mariquinha. Mariquinha não quis casar comigo, mas todas as coisas contribuem para o bem daquele. Então eu vou me casar com a Sebastiana. É isso. Sei lá. Então a gente pensa assim, né? Mas há uma pequena palavra aqui nos versículos 28 e 29 que indica que os versículos andam juntos. E a palavrinha é para. Então, olha só o que diz Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha só, Deus não está prometendo melhores circunstâncias na sua vida se você o ama. Ele promete o quê? Ele promete uma vida melhor. O emprego, o casamento, são apenas circunstâncias da minha vida. Mas do que nós estamos falando é de uma alegria que vai além das circunstâncias. Além disso. Então, como é que a gente ousa pegar o versículo 28, esse versículo maravilhoso da palavra de Deus, que é como uma alegria que depende do meu emprego, uma alegria que depende da minha saúde, depende do meu casamento. Isso é ridículo. Jesus Cristo não sofreu para que a gente não sofresse. Ele sofreu para que quando a gente sofrer, a gente se torne como Ele. O Evangelho não lhe promete melhores circunstâncias na vida. Ele promete uma vida melhor. É isto que o Evangelho promete. Romanos 8, 29 nos diz que o objetivo para o qual todas as nossas circunstâncias estão se movendo. Paulo diz que os que amam a Deus foram predestinados para se tornarem semelhantes à imagem de Cristo. Algo que está predestinado, essa palavra que está aí, é algo invariável. Se eu sou predestinado, aquilo não vai mudar. E Paulo não está usando essa palavra para nos confundir. Eu li dezenas de comentários sobre isso aqui. E as pessoas levam logo para o aspecto doutrinário. Fomos
Deus escolheu algumas pessoas para certas coisas. Não é isso. Paulo não pretende explicar a doutrina da predestinação ou abordar as questões que surgem quando esta palavra predestinação é mencionada. Paulo está usando essa palavra para nos consolar. Algo que está predestinado não muda. O que Paulo quer dizer é que se você ama a Deus, pode contar com uma promessa que será absolutamente cumprida. Não importa o que aconteça. Isso é tudo o que Paulo está tentando passar com essas palavras. Predestinado a quê? A que eu sou predestinado se eu amo a Deus? Eu sou predestinado a ser semelhante a Cristo. É isso que o texto está dizendo. A palavra grega aqui é morfa, ou sipomorfos, que daí vem a palavra metamorfose. Paulo está dizendo que Deus promete nos metamorfosear. Ele promete transformar a nossa essência, transformar o nosso interior para ser semelhante ao interior do Senhor Jesus Cristo. Ser cristão é estar apaixonado pelo caráter de Jesus. Você lê sobre Jesus na Bíblia e fica surpreso com a verdade e o amor que encontra na vida de Jesus. Você vê a sabedoria e convicção absoluta de Jesus. Você vê a incrível coragem e brilho de Jesus. O bem para o qual Deus está movendo você através de tudo o que acontece em sua vida. Seja externamente bom ou ruim. É sua transformação na natureza de Cristo. Se você ama a Deus, tudo o que acontece em sua vida irá moldá-lo, irá esculpi-lo, irá poli-lo à imagem de Jesus. Ele está fazendo você amá-lo. Ele lhe dará a incrível compaixão e a coragem de Cristo. Deus está trabalhando tudo o que acontece em sua vida em direção a um objetivo magnífico. Nós fomos predestinados a sermos semelhantes a Cristo. E uma das coisas mais surpreendentes de Romanos 8:30 é esta: depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, ele os declarou justos, e depois de declará-los justos, ele lhe deu a sua glória. A palavra aqui, glória, interessante, ela está no pretérito. Paulo deveria dizer assim: aqueles que ele predestinou e justificou, eles glorificará, né? Deveria ser futuro. Mas Paulo está usando o pretérito. Porque o apóstolo tem tanta certeza de que Deus vai nos tornar tão belos quanto Jesus, e nos dar todas as coisas incríveis, que aquilo já é considerado como um fato consumado em nossa vida. Ele fala sobre isso no passado porque é tão bom quanto feito. Deus não vai deixar nada na vida ficar entre você e esse objetivo. Nós somos predestinados a sermos semelhantes a Cristo. Em Romanos 8:30, Paulo chama Cristo de primogênito entre muitos irmãos. Isso significa que nós todos somos filhos de Deus. Somos todos adotados na família. E quando Paulo alude aqui à adoção, nós somos adotados, ele está falando de uma prática que era muito comum no mundo romano. Você sabe que no mundo romano, a maioria das adoções era para adultos, não era para criança. Quando um homem muito rico não tinha ninguém a quem deixar sua riqueza, para não dispersá-la, ele adotava uma pessoa de sua confiança, um empregado. E aquela pessoa que foi adotada podia ter todas as dívidas, ele se tornava uma pessoa rica. Todas as dívidas eram pagas
E era assim. É essa a expressão que Paulo está adotando. Assim, nós fomos adotados por Deus, né? Ao adotar aquela pessoa, o adotado se tornava filho. E é isso que acontece conosco. Então, estar completamente conformado com a semelhança do Filho de Deus é algo que esperamos ansiosamente no futuro. Embora essa transformação já esteja acontecendo agora, gradualmente, através de todas as coisas, boas ou ruins, que acontecem em nossa vida. Quando você se torna um cristão, você tem intimidade de relacionamento com Deus, você tem uma relação incondicional com Deus, você se torna rico, porque tudo que Jesus Cristo realizou é transferido para você. Você se torna lindo e espiritualmente rico nele. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você recebe todos os benefícios que um filho recebe, que um filho desfruta. A nossa adoção significa que somos amados como Cristo é amado. Somos honrados como Cristo é honrado. Cada um de nós, não importa o que aconteça. As suas circunstâncias não podem impedir, não podem ameaçar esta promessa. Na verdade, suas más circunstâncias só ajudarão você a entender e até mesmo a reivindicar a beleza desta promessa. Quanto mais você vive quem você é em Cristo, mais você se torna como Ele de fato. Paulo não está prometendo melhores condições de vida. Ele está prometendo uma vida muito melhor, que independe de circunstâncias, de bens, do cumprimento das nossas ilusões e assim por diante. Ele está prometendo uma vida de grandeza, ele promete uma vida de alegria, ele promete uma vida de humildade, ele promete uma vida de nobreza e ele está prometendo uma vida que é para sempre. E finalmente, um terceiro princípio deste texto, de Romanos 8, 28 a 30. As melhores coisas ainda estão por vir. O texto fala, eu já citei aqui, que nós seremos glorificados. Aliás, nós já estamos no processo de glorificação. O versículo 18 diz assim: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Percebe? Ele não está falando, eu consegui um emprego. O resultado do meu exame lá de saúde deu negativo. Ele não está falando disso. Ele está falando que o que a gente sofre agora não dá para comparar com aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Suas coisas ruins acabarão sendo boas. Suas coisas boas nunca serão perdidas. Aquilo que a gente recebe de bom agora, que é tudo fruto da graça de Deus, a gente nunca perde. E o melhor ainda vai acontecer. A gente ainda não experimentou o melhor para a nossa vida. Se você entende o que está por vir, você pode lidar com qualquer coisa nesta vida. Eu não sei aquilo que você tem passado na sua vida. Eu já passei maus bocados na minha vida. E eu sei que muitos aqui também. Mas se você consegue imaginar aquilo que nos aguarda, a gente pode lidar com qualquer coisa. É por isso que essa alegria, esta felicidade, ela é impermeável.
Eu creio que o sofrimento será curado e compensado, que no final, no momento daquela harmonia eterna, algo tão precioso acontecerá, que será suficiente para todos nós, para o conforto de todos os nossos ressentimentos, para a expiação de todos os crimes da humanidade, de todo o sangue que foi derramado, que tornará não apenas possível perdoar, mas justificar tudo o que aconteceu. Eu não quero que cada um aqui pense que essa conversa sobre glória e sobre céu banaliza o sofrimento. Na verdade, essa esperança que nós temos é a única visão de mundo que nos faz levar a sério as nossas dores. A nossa alma é tão grande e o nosso sofrimento é tão profundo que, além desta promessa que nós recebemos, nada pode dominá-la. A glória não banaliza a nossa dor. A glória é a única coisa que nos faz levar a sério a nossa dor. Porque nós vivemos e experimentamos dor constante. O que mais poderia lidar com a dor de nosso coração, senão esta glória? A sua alma é grande demais para qualquer coisa que não seja essa glória. E termino com uma pergunta que considero fundamental. O texto diz que todas as coisas contribuem, Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para os bem daqueles que o amam. Então é preciso amar a Deus. Isso é para Deus, para quem ama a Deus. E aí a pergunta fundamental é esta: você ama a Deus? Como é que eu sei que eu amo a Deus? Alguém pode responder assim: não, eu me batizei. Eu me batizei, isso significa que eu amo a Deus? Ah, eu frequento a IBVA. Eu frequento a IBVA. Será que isso revela que você ama a Deus? Não, eu sou dizimista. Ah, eu tenho um ministério na igreja. Ah, eu sou batista. Isso prova que você ama a Deus? Ah, não, eu sou evangélico. Então, como você pode revelar que você ama a Deus? Ter essa certeza de que você ama a Deus? Será um emocionalismo assim? Você está aqui hoje porque ama a Deus? Ou porque está escalado por alguma coisa? Ou porque não tinha coisa melhor para fazer? Por que a gente está aqui hoje? Jesus nos dá a resposta. Lá em João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Aí a resposta de Jesus: como eu sei que ama a Deus? Eu tenho os mandamentos de Jesus e o obedeço. E aí eu provo que o amo. Mas aí você pode perguntar: que mandamento? Qual é o mandamento de Jesus? Jesus mesmo responde, João 13. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. É por aí. Agora, a Bíblia fala que quem não ama não conhece a Deus. Ama o quê? Ama o próximo. A
Há duas dimensões do amor que a gente precisa guardar bem, viu, meus irmãos? Primeiro, há uma dimensão mística. O amor místico. O amor místico é assim: ah, meu irmão, ah, minha irmã, eu te amo tanto. Eu amo meus irmãos. Isso é uma dimensão mística. Muita gente já me disse que me amava. Se todo mundo que dissesse que me amava desse R$1, eu estava bem. Mas é um amor místico. Eu amo. Amo a minha igreja. Amo não sei o quê. Amo. Essa é a dimensão mística. E existe uma dimensão pragmática do amor. A dimensão pragmática diz assim: Alexandre, de quanto você precisa? André, você está precisando de alguma coisa? Você quer bater um papo? Eu posso fazer alguma coisa para ajudá-lo? Essa é a dimensão pragmática. Então, todo esse texto que eu li aqui, se eu interpreto corretamente, segundo os ensinamentos de Jesus, todas as coisas contribuem para todas as coisas Deus faz contribuir para o bem daqueles que o amam. E eu amo a Deus amando o meu próximo. Esse é o segundo grande mandamento. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Segundo, e ao teu próximo. Eu sei que amo a Deus quando amo o meu próximo. E quando eu vivo em função do meu próximo, seja ele quem for, amigo ou inimigo, pode ser até corintiano, mas se eu amo, todas as coisas no final da história, um dia, na eternidade, aquilo vai contribuir, eu vou perceber quanto tudo aquilo que me aconteceu contribuiu para a minha vida. É isso que eu entendo por felicidade em meio a todas as circunstâncias que nos fazem sofrer. A gente pode ser feliz no sofrimento, se entender que tudo contribui para que eu seja mais semelhante a Cristo. Agora eu não posso esperar, puxa vida, já faz mais de um ano que eu pedi, fiz essa promessa para Deus, Ele não me deu. Só acontece coisa ruim. Não, se você pensar assim, você nunca vai ser feliz. Mas se você perceber que todas as coisas juntamente, no final da história, e você vai estar no final da sua história, na eternidade você vai estar lá, a gente vai entender.